ar? Não é incrível? E ele disse, se você pensa que é incrível, espere até que os espíritos personifiquem uma das pessoas que partiram, que você conhece pessoalmente, como um tio, ou um irmão, ou uma irmã. E ele disse, isso é único. Mas essa é a forma como foi. Eles são capazes de reproduzir uma voz apenas à perfeição. Os espíritos são extremamente orgulhosos disto, porque isto também lhes serviu perfeitamente. O sacerdote disse que, como os tempos neste planeta ficarão mais e mais difíceis, calamidades de todos os tipos estão abatendo o planeta mais e mais frequentemente, os espíritos de demônios irão impressionar as pessoas com a importância da santidade do domingo. Roger, quando eu era uma adolescente nos anos 70, eu me lembro de uma música que falava da era de Aquários. E desde então temos visto o avanço da nova era. Fiquei imaginando se quando você esteve envolvido com a adoração de espíritos, se eles falaram sobre a nova era. Oh, sim, era algo grande que estava por vir. Um dos maiores enganos dos últimos dias. O sacerdote nos contou durante muito tempo, e então ele disse, eu poderia ter um pouco mais de seu tempo, eu queria te dizer uma coisa realmente fascinante. Ele disse, o grande plano do mestre para acolher as multidões da terra em sua causa, pouco antes do encerramento do grande conflito entre as forças do bem e do mal. Assim, depois que nós tínhamos expressado nosso interesse de saber mais sobre as atividades dos espíritos, ele disse, isso vai ser feito de uma forma única. Este grande plano. As pessoas vão engolir estas coisas, porque ele disse, espíritos demoníacos irão afirmar serem habitantes de planetas de galáxias distantes, que estão vindo para alertar os habitantes do planeta Terra da iminente destruição do planeta, a menos que alguma coisa, seriamente, seja feita para evitá-lo. Então ele passou a... Eles irão afirmar que têm experiências fora do corpo. Vocês já ouviram falar de experiências fora do corpo? E que algumas pessoas, supostamente serem capazes, eles acreditam que a sua alma é imortal, projeção astral, isso mesmo. Uma pessoa vai a lugares diferentes do mundo, vê coisas, voltam e escrevem tudo sobre isso. Então, devido ao fato que milhões de pessoas na Terra acreditam que têm uma alma imortal, isto é prontamente aceito. Quando os espíritos falam através de um transmédium, falam com pessoas influentes. Mas o que é um transmédium? É um canalizador hoje em dia. O que agora é conhecido como canalizador, sim. Shirley MacLaine teve experiências se envolvendo com o espiritismo e com os supostos habitantes de planetas de galáxias muito distantes. Eu gravei a coisa toda, que foi de 3 horas, e você estava ouvindo o cumprimento de que este sacerdote tinha dito 45 anos atrás. Sim, exato. Então, ele passou a nos explicar sobre o fato de que os espíritos vão mostrar-se dispostos a dar orientações valiosas, que não somente ajudarão as pessoas a evitar a destruição do planeta, mas que fará entrar em um estado superior de existência. Por exemplo, ele disse que os espíritos irão prometer, é uma palavra de grande promessa, que se suas recomendações forem seguidas cuidadosamente, eles conduzirão a uma gloriosa nova era de paz e prosperidade. E não haverá mais guerras, não haverá mais fome, não haverá mais pessoas fazendo infelizes uns aos outros. O vizinho amará o vizinho e perturbação social não acontecerá mais. Haverá felicidade perfeita por 1000 anos. E isso é o que os espíritos irão prometer. É quase como o Jardim do Éden criado mais uma vez. Agora nós encontramos muitos pregadores pregando a gloriosa vitória da nova era. Vitória sobre a guerra, vitória sobre a perturbação social, vitória sobre a fome, vitória sobre todos os tipos de coisas.
Ele usou as palavras nova era para descrever o que estava vindo. Seria uma gloriosa nova era, sim. Isso é exatamente tudo o que o movimento é hoje. Ele continuou e disse, como a vida neste planeta se tornará cada vez mais difícil e calamidades atingirão o planeta mais e mais frequentemente. Os espíritos naquele tempo irão colocar todos os seus esforços para impressionar os líderes religiosos, para trazer ante as massas da Terra a santidade do domingo. Eles ensinarão a santidade do domingo, com os líderes religiosos olhando à frente para 1000 anos de paz sobre a Terra. Eles colocarão todos os seus esforços nisso. Leis passarão pelos governos. Algumas pessoas perguntaram, o que vai acontecer às pessoas que não acreditam nas recomendações dos espíritos? O sacerdote disse, isso não será problema, absolutamente. Leis serão aprovadas pelos governos que irão obrigar as pessoas a se juntarem a elas, independentemente de acreditarem ou não. E os oficiais que aplicam as leis irão explicar para as pessoas, de forma clara, que tal lei é necessária para assegurar o bem-estar de todas as pessoas. A legislação vai ser aprovada, sem nenhum esforço em tudo. Ele passou a explicar o fato que o venerável dia do sol, que em épocas passadas era tão irritante para o Criador, estas grandes nações, bem como menores, estiveram todas envolvidas na adoração do sol. E naqueles séculos, o Criador encontrou no ensino da adoração do sol um irritante terrível. Ele disse, isso vai novamente ter lugar. Não na adoração do sol, mas na lembrança do domingo para o santificar. Ele fez uma declaração que eu nunca vou esquecer. Ele disse, pela observância do dia em que o mestre, Satanás, colocou a unção de sua autoridade e poder, e ele recebe homenagem, independente de quem as pessoas pensam que estão adorando. Então, você pode entender agora porque eu tive 28 estudos bíblicos em uma semana e comecei a ir à igreja no sábado, e eu nunca faltei uma vez até que eu fiquei muito doente para comparecer. A questão de um dia de adoração veio nessa reunião. O domingo foi o único dia mencionado. O sacerdote mencionou o fato de que Satanás escolheu o domingo como seu dia. O Criador escolheu o 7º dia da semana. Lúcifer escolheu chamar o seu dia, o primeiro dia da semana, domingo. Independente de quem as pessoas reivindicam adorar a Deus, o Criador, observando aquele dia em particular, eles estão trazendo uma homenagem e respeito a Satanás. Agora, naquele tempo de sua vida, você tinha 20 anos então, você já tinha ouvido falar de um adventista do 7º dia? Nunca em minha vida. Eles falaram sobre os adventistas. Mas eles falaram, mas a palavra adventistas foi mencionada. O sacerdote estava nos dizendo que a necromancia, como já referi anteriormente, é a crença de que os mortos tenham entrado em um estado superior de existência, etc. Ele disse, ao longo dos séculos, os espíritos demoníacos amigáveis têm trabalhado diligentemente para estabelecer e manter nas convicções religiosas de todos os povos a crença de que o homem tem uma alma imortal. Então, ele se gabou sobre o fato de que o mestre era tão inteligente, em que ele tinha enganado o mundo todo, mesmo nesta época de grande conhecimento científico e entendimento. Então, uma pessoa levantou a mão e o sacerdote disse, sim, você quer dizer alguma coisa? E ele disse, e os adventistas? Você não pode enganá-los quanto ao estado dos mortos? E eu tenho uma pergunta. Como é que eles não podem ser colocados sob o grande engano? O sacerdote disse, você está certo. Peço desculpas, aqui eu cometi um erro. Quando eu disse que todas as milhões de pessoas que vivem na face desse planeta, todos, você sabe, estavam homenageando ao grande mestre,
Eu esqueci os adventistas. Eles são tão poucos em número. Quando você pensa de todos os bilhões de pessoas, eu nem sequer pensei em mencioná-los. Então eu peço desculpas. Então ele diz, em segundo lugar, a razão pela qual eles não podem ser colocados sobre o grande engano, deixe-me explicar sobre isso. Agora, a minha próxima declaração vai perturbar algum de vocês, mas o que eu estou dizendo é pura verdade. É um fato, é uma realidade. O fato de que os adventistas observam o sábado bíblico da criação e reverenciam o Criador naquele dia, torna impossível para os espíritos enganá-los. Eles recebem ajuda muito especial e grande discernimento espiritual. Ele disse, sob estas condições, eles não são pessoas comuns. Isso ficou comigo. E quando eu ouvi a palavra adventista, quando Cyril me disse, eu perguntei, que denominação você pertence? Ele disse, eu sou um adventista do sétimo dia. Pode dizer mais uma vez? Eu sou um adventista do sétimo dia. Ele diz, é a mesma coisa que um adventista? Oh sim, muita gente chama os adventistas. Eles não falam do sétimo dia, é a mesma coisa. Ah sim, eu estava interessado. Eu queria saber o que a Bíblia dizia. Porque aquele era o único grupo em questão apenas que o sumo sacerdote da casa de adoração aos demônios, sim. A coisa que ele tinha dito para você era que este é o único grupo que eles não podem enganar. Como alguma coisa dentro de você que você tinha resistência saiu e você acordou. Alguns meses depois daquela experiência única, foi que contribuiu para me ajudar a tomar uma decisão por Cristo. E também eu não tive nenhuma hesitação em unir-me aos mandamentos de Deus e este povo, devido ao fato de que eu sabia que tipo de pessoas eles eram. E depois de 28 estudos bíblicos em uma semana, eu comecei a guardar o sábado. Você sabe, para sempre. Mas você vê, o tempo que eu tinha estes estudos bíblicos, 4 horas por noite, começávamos às 7 horas e terminávamos às 11 da noite. Os estudos bíblicos eram cerca de 1 hora. Haviam perguntas, e então você olhava para cima dos versos que lhe dão na Bíblia e você tinha a sua resposta. Era tão fantástico. O Espírito de Deus estava realmente ministrando para mim as graças da redenção. Cada momento de todos aqueles estudos bíblicos foram preciosos. 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 Roger, naquele tempo, a sua língua principal era o francês. Você não falava inglês. Tudo o que aconteceu foi em língua francesa. Montreal. Quanto tempo depois que você se tornou um adventista, ou depois que você aprendeu dos adventistas do sétimo dia, você leu o livro O Grande Conflito, de Ellen White? Bem, eu me uni à igreja. Eu primeiro tive os estudos bíblicos em outubro de 1946. Em abril de 1947, eu fui batizado na igreja. Em setembro de 1947, eu me casei. E a igreja francesa em Montreal nos deu de presente de casamento a série Conflito dos Séculos. E eu ainda não tinha lido O Grande Conflito antes. Mas então você leu? Sim. E o que passou pela sua mente quando você leu o livro O Grande Conflito? Pensando atrás na experiência que você teve, talvez apenas sua, ou então antes. Como era sua mente? Esta pessoa é inspirada. Esta pessoa tem conhecimento que ninguém mais na face da terra, exceto, nós sabemos, os espíritas que eu estava mencionando. O que mais foi notável é que eles estavam dispostos a compartilhar a estratégia que Satanás está trabalhando com esse grupo. E, é claro, seus planos era que você não queria sair. Você estava sob o selo da morte. O plano deles é que você não tem que se preocupar de dizer alguma coisa sobre o grande mestre, porque logo que alguém se desvia, os espíritos dirão imediatamente ao sumo sacerdote o que teve lugar. E eles fizeram com os meus estudos bíblicos na quarta noite. Comecei na segunda, terça, mas na quarta noite, o espírito conselheiro apareceu para o sumo sacerdote e disse, você tem um de seus dissidentes, aquele cara mornou, você tem que se livrar dele. Porque ele está lá fora estudando a Bíblia com os adventistas, o povo que o mestre mais odeia na face da terra. O sumo sacerdote quase teve um ataque do coração, porque ele disse, eu meio que gostava dele. É o que ele disse ao meu amigo, porque eu não vi novamente depois daquilo. Ele mandou o meu amigo para tentar me convencer a voltar para a adoração dos espíritos. Roger, você estava a 72 horas de distância de fazer um compromisso total com a adoração de espíritos.
Como Deus resgatou você nesse momento estratégico? Bem, eu realmente deveria voltar algumas semanas no tempo. Como o sumo sacerdote tinha conversado conosco sobre a vantagem de começar iniciado na sociedade, em 31 de outubro, naquela noite eu voltei para casa e fui para a cama e eu não consegui dormir até cerca de 3 horas da manhã, porque eu tinha toda essa experiência do sobrenatural que eu tinha passado por tantos meses agora. E minha educação católica que tive e perguntas sobre Deus, agora eu sabia que havia um Deus. Os espíritas me deixaram bem ciente disso. Mas eu estava em um estado de inquietação terrível. Eu não poderia ter dormido, sem sequer emitir um pensamento. De alguma forma eu disse quando eu estava deitado na minha cama, se existe um Deus lá em cima que cuida de mim, me ajude. Isso é tudo que eu disse. A próxima coisa que eu sabia, o alarme tocou às 6h30 e já era hora de levantar e ir trabalhar. Naquela época, eu tinha mudado de emprego, eu tinha feito um curso em bordados para fabricantes de vestidos de senhoras em Montreal. Há uma empresa de bordados que faz trabalhos de tubulação e lantejoulas e todos estes projetos extravagantes de vestidos para senhoras. E lá é onde eu estava trabalhando naquele tempo. Você estava apenas 72 horas longe, como me referi há pouco. Você orou, sem nem mesmo perceber o que você estava fazendo. Deus estava prestes a resgatá-lo de uma maneira muito especial. Conte-nos sobre isso. O que aconteceu depois naquela manhã de segunda-feira? Agora vamos voltar para sexta-feira, que é anterior, para que eu estava trabalhando para uma empresa judaica. E os patrões, um guardava o sábado e o outro não. E Harry era o único que não guardava. Como eu estava indo para fora para ter o meu cigarro, no intervalo da tarde, ele disse, Roger, quando você voltar, venha para o meu escritório, eu quero falar com você. Disse, ok. Cheguei de volta e ele disse, feche a porta. Eu fechei a porta. Ele disse, eu quero que você faça um favor para mim. Oh, o que você quer dizer? Bem, eu vou te dizer o quê. Você notou ontem, ou alguns dias atrás, havia um indivíduo aqui que eu mostrei em torno da loja? Sim, eu me lembro. Bem, ele vai começar a trabalhar na segunda-feira. E ele não é apenas um cara normal. Ele é um cristão, mas guarda o sábado bíblico. Eu disse, pode dizer mais uma vez? Ele disse, sim, como o povo judeu. Ele guarda o sábado do 7º dia. Sábado é o 7º dia da semana. Bem, eu disse, deixe-me dizer, senhor, as freiras nos disseram que houve um erro cometido no calendário. Realmente, o que ele mostra no domingo é o 7º dia da semana. Oh não, disse ele, não houve um erro cometido no calendário. Sábado é o 7º dia da semana, como você vê no calendário. E ele disse, nunca foi mudado. E o domingo é o 1º dia da semana. Eu disse, isso é interessante, eu vou ter que ir à biblioteca e verificar isso. Oh, você não precisa, respondeu ele. E ele puxou da gaveta de sua escrivaninha aberta e puxou o seu grande dicionário. E ele olhou em cima do sábado, que dizia o 7º dia da semana, e olhou para o domingo, o 1º dia da semana. Bem, eu disse, isso é muito interessante. Agora, é aqui que eu gostaria que você fizesse para mim. Eu gostaria que você, primeiro de tudo, eu vou ter este homem trabalhando ao seu lado. Trabalhando ao seu lado. Não diga a ele que eu quero saber a que denominação ele pertence. Você tem muito tato. Você tem todo o tempo do mundo. Mesmo que demore um mês, ele disse. Eu te digo que, diz ele, é a coisa mais louca que eu estive pensando sobre esse cara. E eu não posso tirá-lo da minha mente. Sobre o fato de que ele é um cristão e guarda o sábado do 7º dia, o sábado bíblico. E você sabe que eu tenho coisas mais importantes do que pensar do que coisas desse tipo. Então ele disse, eu quero saber a que denominação ele pertence. E é só. E eu disse, por que você não pergunta a ele? Não, eu não poderia fazer isso. É muito pessoal. Então ele queria que você perguntasse a ele. Assim, descubra e não deixe que ele saiba que você sabe que o chefe estava interessado. Assim, a manhã de segunda-feira veio e o novo rapaz chegou e o patrão o apresentou para os outros. Havia cerca de 50 pessoas trabalhando ali.
Ele disse, Cyril é um bordadeiro realizado. Nós vamos ser muito felizes de ter ele aqui conosco. Então ele caminha para a sua nova máquina e disse, Roger, conheça o Cyril. E eu apertei a sua mão e começamos a trabalhar. Não foi mais do que cerca de 20 minutos que eu estava trabalhando, porque minha máquina começou a pular pontos. Então o que acontece é que você tem que parar e fazer backup. Eu estava trabalhando em lantejoulas e eles vêm para cima. Em seguida, eles ficam em um carretel. As agulhas são colocadas lá dentro e quando ele pula, você tem que parar, backup, começar novamente onde tudo parou. Não foi muito tempo. E eu tinha feito isso 2 ou 3 vezes. E realmente fez você feliz. E eu estava furioso. E como uma pessoa francesa, normalmente eles não vão fácil sobre os santos e o nome de Deus. Eu estava usando uma linguagem que não era tudo de ótimo para Cyril. Enfim, liguei para o chefe, disse, venha ver essa máquina, estou tendo problema com ela. Revisamos, trabalhamos sobre ela por 5 minutos. Belíssimo. Eu sentei novamente e comecei a trabalhar. A mesma coisa acontece mais uma vez. E depois de nós tentarmos 2 ou 3 vezes, disse ele, Joey chegou. Ele é um homem velho que sabe tudo sobre tudo na loja. Então, ele olha para as tensões e ajusta as coisas. Disse, está trabalhando muito bem. Bem, eu comecei a trabalhar novamente. E outros 20 minutos depois, a mesma coisa. Vamos parar. Mas então, era hora de sair para o coffee break. Então, eu comecei a andar para fora. E disse a Cyril, você já viu uma coisa tão louca como essa? O problema que estou tendo com essa máquina? Não, ele disse, é uma nova máquina há apenas 1 mês. Ele disse, isso é muito incomum. Então, descemos as escadas. E eu disse, você tem alguma sugestão de como resolver esse problema? Não, realmente, mas eu tenho uma sugestão que poderia ajudar. Ele diz, eu ouvi você chamando por Deus, mas não foi da maneira que eu teria gostado de ouvir você falar. Vá devagar com Deus. Ele disse, aquilo ofendeu você, Roger? Sim, obrigado. Não me ofendeu, porque foi um prazer sobre isso. Sinto muito que eu te ofendi com a minha língua. Eu disse, pelo jeito, você é realmente um homem religioso, eu entendo. Sim, ele disse, eu leio a Bíblia e vou à igreja. Isso é ótimo. Eu disse, qual denominação você pertence? Bem, eu sou um adventista do 7º dia. Me perdoe. Você pode repetir de novo? Sou um adventista do 7º dia. Aquilo chocou você? Bem, a palavra adventista me chocou. Eu tinha ouvido falar tanto sobre os adventistas, mas adventistas do 7º dia, eu nunca tinha ouvido o nome antes. Eu disse, o que significa isso? Ele disse, bem, nós somos observadores do 7º dia e acreditamos no sábado bíblico, que Deus tem abençoado um particular dia da semana e o santificou e colocou uma bênção especial nele. E devemos contar nossas bênçãos no 7º dia e dar a Deus a honra que é devida ao seu santo nome. Existe alguma diferença entre o que algumas pessoas chamam de adventistas e adventistas do 7º dia? Ele disse, não. Ele disse, a maioria das pessoas apenas falam sobre os adventistas e não sobre os adventistas do 7º dia. Então, seu interesse foi realmente agora eu disse a mim mesmo, porque é a única coisa que tem que acontecer comigo que eu encontro um desses caras. Então nós falamos sobre uma série de coisas. E depois do almoço, eu lhe disse que queria vê-lo às 3 horas. Eu tenho outra pergunta para você. Então às 3 horas veio e nós tivemos um coffee break. Muitas coisas passaram na minha mente. Eu sabia que se eu me envolvesse com a religião, os espíritos me destruiriam. Nós tínhamos todos a certeza disso. Vocês não desviem da vontade dos espíritos. Do contrário, você não é nada, você é só história. Então eu lhe disse, Cyril, você poderia me mostrar na Bíblia as coisas que você disse para mim hoje, se eu fosse para sua casa? Então ele disse sim, eu ficaria contente. Quando? Em algum dia, na próxima semana? Não na próxima semana, hoje à noite.
Ele ficou surpreso quando você disse isso. Sim, ele ficou surpreso. Ele disse, qual é a pressa? Eu disse, eu não posso te dizer o porquê, mas tem que ser hoje à noite ou nunca. Ele disse, você está falando sério? Eu disse, sim. E você não pode me dizer porque tem que ser hoje à noite? Eu vou te dizer a razão pela qual que eu gostaria de mandá-lo vir em outra noite. Porque eu tenho minha coleção de discos de jazz que alguém está vindo para olhar. Eu venho colecionando discos de jazz por anos. E ele disse, eu tenho alguém que está interessado em comprá-los. Eu disse, bem, esqueça sobre isso então. Ele disse, cara, você realmente quer dizer o que você está dizendo? Você quer ver estas coisas da Bíblia? Eu disse, claro. Ok, ele disse, venha para a minha casa às 7 horas. Ele me deu o seu endereço. Então, naquela noite, às 7 horas, em ponto, eu toquei a campainha. Eu levei 28 estudos bíblicos em um período de uma semana. 7 dias, 4 horas por noite, 28 estudos bíblicos. Agora, eles não planejaram isso. Então, como nós conversamos, e eu tinha conhecido Cynthia, agora Cyril explicou-me, agora eu tenho que explicar as coisas um pouco. Eu não sou um membro batizado da Igreja Adventista do Sétimo Dia, estou apenas estudando as doutrinas da Igreja com um ministro. Minha esposa é Adventista do Sétimo Dia, mas agora eu acho que eu breve vou ser batizado. E ser um Adventista do Sétimo Dia, mas ainda não sou. Minha esposa é a única que realmente conhece a Bíblia, e eu não sei muito. E eu acho que ela tem direito de estudar para nós hoje à noite. Ele disse, vai levar cerca de 1 hora. Você pode poupar tanto tempo? Oh, eu disse, a noite é sua. Bem, ela tinha uma série de estudos bíblicos que eram intitulados 28 estudos bíblicos para pessoas ocupadas, que era o título da série. Ela puxou um para fora e havia diferentes perguntas. O primeiro foi sobre a palavra de Deus. Ela disse, eu vou ler a pergunta e você pode encontrar a resposta na Bíblia. Você gostaria disso? Eu disse, muito bom, vamos lá. Cyril estava sentado ao meu lado com a Bíblia, porque eu nunca tinha aberto uma Bíblia antes em minha vida, nunca. E assim, desta maneira, nós começamos sobre a palavra de Deus. Após o estudo da Bíblia terminar, ele disse, bem, foi interessante. Eu disse, muito interessante, muito interessante. Então eu disse, qual é o próximo estudo vindo aí? Ele disse, isto é sobre Daniel 2, a profecia do profeta Daniel, sobre os eventos do mundo, dizendo os grandes impérios mundiais que estavam por vir a existir em tempos futuros. Eu disse, é mesmo? Muito interessante. Quanto tempo levará esta lição? Ele disse, levará cerca de 1 hora. Você tem entre 20 a 25 perguntas. Então, eu disse, vamos ter este agora. Oh, não, ele disse, quando você poderia voltar? Eu disse, por que voltar? Ela ficou muito surpresa, sim, muito surpresa. Ela olhou muito surpresa e ela olhou para o marido e ele olhou para mim e disse, ei, vocês, cara, gostam da Bíblia ou vocês estão cansados? Não, nós gostamos de estudar a Bíblia, disseram eles. Então, vamos ter um outro estudo da Bíblia. Ainda são 8 horas. E naquele tempo você fumava, Roger? Oh, fumante. Você pode ver que naquela época eu era um fumante inveterado. E quando eu tinha feito algo de valor, eu costumava me recompensar com um charuto 2, 3 vezes por semana. E este é o amor de Deus. Isto é o que o poder do amor de Deus opera na vida daqueles que Ele está tentando abençoar e na vida daqueles que estão trazendo a bênção. Agora, isto não aconteceu em primeiro lugar. Mantivemos feito 4 estudos bíblicos em uma noite. Quando chegamos às 9 horas, tivemos Daniel 2 concluído. Eu disse, qual é o próximo estudo bíblico? Ela disse, você pode vir no fim de semana? Eu disse, sim, eu posso vir no fim de semana. Qual é o título? Cara, eu disse, parece interessante. É apenas 9 horas, vamos tê-lo agora. Cyril olha para ela, com um olhar surpreso no rosto, e Cynthia olhou para ele. Eu disse, o que está acontecendo entre vocês dois? É como se vocês tivessem uma conspiração que não vamos estudar a Bíblia mais de 1 hora ou 2? Então ela disse, deixe-me ser honesto com você. Nosso ministro, pastor Taylor, tem nos dado instruções sobre como dar estudos bíblicos
porque nós procuramos ser capazes de dar estudos bíblicos quando as pessoas nos perguntam a razão da esperança que está em nós. Ele nos disse exatamente como fazê-lo. Você tem um estudo bíblico por semana. Se as pessoas são extremamente interessadas, você poderia ter um no meio da semana, mas nunca mais do que isso. E nós já passamos da nossa cota. Então, a razão, Roger, para a hesitação não foi o fato de que você estava soprando fumaça na face deles, não. Era porque eles estavam tentando seguir as instruções que o seu pastor estava dando e você estava pedindo a quebra de todas as regras. Está certo. Você acha que eles poderiam sentir a sua urgência? Ciro e Cynthia me disseram depois que sim. Havia alguma coisa muito incomum sobre este homem, Cynthia contou ao seu marido, quando eles foram pegar para mim um copo de água, e quando ela entrou na cozinha para pegar algo, e ela disse-lhe, o que você acha? E Ciro disse algo muito incomum sobre este homem.